vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento de estudos e reflexões sobre o Evangelho. Sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Queremos aproveitar para convidar você a conhecer as atividades da nossa Casa Espírita. Tratamento espiritual para adultos, realizado toda segunda-feira às 19h45. Tratamento para as crianças e jovens é realizado todo sábado às 7 da manhã. E para tratamento à distância, ele é realizado toda terceira sexta-feira do mês. E se você deseja estudar e aprofundar os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita, a Global Kardec, a nossa escola de estudos espíritas, acontece todo sábado às 4h30 da tarde. Venha nos visitar, nós estamos aqui na Avenida Santa Teresa, 867, no bairro Jupiara, aqui em Campo Verde, Mato Grosso. E será um prazer receber você. Agora nós vamos nos acalmar, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre de amor e misericórdia, nós vos agradecemos por este momento, agradecemos pela oportunidade de receber consolo, esclarecimento, pela oportunidade de evoluir através dos teus ensinamentos e dos teus exemplos. Que possamos ter uma boa palestra, receber esse consolo, receber os bons fluidos que vêm através dela. Muito obrigado e que assim seja. E neste momento vamos ficar com o palestrante do dia, que vocês possam aproveitar esse momento de palestra. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Fernando, eu sou voluntário aqui na Associação Espírita Lar Maria de Lourdes e estaremos juntos hoje fazendo o estudo do seguinte capítulo e continuação, na realidade, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1, Não vim destruir a lei, as três revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo, e hoje nós vamos estudar sobre uma personalidade, uma pessoa, um espírito puro, muito importante para toda a nossa existência enquanto seres humanos, enquanto seres em evolução, que é Jesus, o Cristo, certo? Então, nós vamos dar início trazendo sempre a própria fala de Jesus contida nos evangelhos, e Kardec faz a análise, faz os comentários
no Evangelho segundo o Espiritismo, com auxílio dos bons espíritos também. Então, nós vamos deter basicamente sobre dois temas hoje, duas frases de Jesus, em que ele diz lá em Mateus: Não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. E continua: O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Então, dessa forma, nós vamos começar, né, com as explicações de Kardec, onde ele reforça que Cristo não veio destruir a lei de Deus. Jesus, né, Jesus Cristo, ele é a lei divina em presença na Terra. Então, não veio destruir nada, mas ele veio cumprir esta lei divina. Ele veio, mais do que isso, veio desenvolvê-la também para a humanidade. Veio dar o verdadeiro sentido às interpretações que estavam ocorrendo à época, né? Pois que as pessoas precisavam dessa adaptação. Cristo adaptou os ensinos da lei divina aos homens de sua época, bem como nós vamos ver mais à frente que, conforme avança a humanidade em intelecto e em moralidade, as adaptações também precisam se desenvolver, né? E o Espiritismo vem nos auxiliar nesta tarefa de desenvolvimento das ideias já construídas por Moisés, como a gente viu no capítulo anterior. O Espiritismo vem auxiliar também e dar cumprimento, né? Auxiliar a gente a dar cumprimento ao que Cristo trouxe para nós, reforçando em nós os ensinamentos da lei divina, pois que dessa forma a base toda da doutrina de Jesus vai estar implantada na Terra quando a humanidade cumprir, né, os princípios, esse princípio da lei divina, que são os deveres para com Deus e para com o nosso próprio. Deveres esses que Jesus foi o mais exemplar de todos os espíritos que podemos ter exemplos, né? Podemos ter a certeza, pois que ele não só ensinou via palavras, mas também ensinou via atitudes, ações, né? Por isso que o Cristo é um mestre por excelência. E ele veio, então, nesta época, modificar as leis de Moisés no seguinte sentido, na substância e na forma, pois que algumas coisas que ao longo do tempo foram tomando caracteres muito superficiais, atos muito exteriores, Cristo veio trazer a lei divina para dentro do coração das pessoas novamente, né? Então ele reduziu, ele sintetizou, como todo bom e excelente professor, veio sintetizar, veio tornar mais fácil as leis de Moisés para nós e colocou a seguinte situação: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele completa: aí estão toda a lei e os profetas. Então, olha só, né? E aí, no segundo tema que a gente pode agora nos deter, se relaciona com a continuação daquela frase gravada em Mateus: O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Tem o seguinte significado: é necessário que a lei de Deus seja cumprida integralmente. Ou seja, a evolução, a real fraternidade, a verdadeira felicidade só se fará no nosso planeta e em nossos corações quando nós cumprirmos integralmente a lei divina, que é a lei de justiça, de amor e de caridade em todo o nosso planeta, no âmbito físico e no âmbito espiritual também. Então, você hoje é convidado a participar desta intensa viagem que estamos já realizando, que é estarmos encarnados, aprendendo, crescendo, evoluindo, amando, né? E principalmente seguindo os ensinamentos de Jesus. E aí, nós temos que fazer uma breve pausa aqui, pois que o Cristo, né, tem um papel fundamental para o progresso da humanidade.
ele não foi alguém só que veio aqui e foi um moralista, né? Alguém que só ditou palavras de regra, de conduta e de moral. Na realidade, Cristo ele já vinha sendo anunciado há diversos séculos por profetas que vieram anteriormente a ele e que também estavam cumprindo o seu papel perante a lei divina de anunciar a vinda do Salvador, daquele que viria dar sentido, dar o real significado aos ensinamentos de Deus e fazer com que o ser humano pudesse ter a sua evolução garantida seguindo os ensinos deste homem. E ele então detinha essa autoridade não por conta desses anúncios já feitos, mas porque ele era um espírito de natureza excepcional e tinha essa missão divina. Ele é o governador do nosso planeta Terra, né, atribuída esta função diretamente de Deus, o Criador de tudo, né? Então, essa era a sua autoridade, porque era um espírito puro. Não só na palavra ele detinha essa autoridade, mas também contagiava os demais pelos seus exemplos, pela sua conduta, pelas suas virtudes em excelência, né? Então ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não é essa terrena, cheia de dores e sofrimentos, mas sim a que é vivida no reino dos céus. Ou seja, uma felicidade eterna, uma felicidade em espírito do dever cumprido, da consciência tranquila de estarmos cumprindo os nossos deveres junto ao nosso próximo, né? E fazendo isso, nós estaremos sendo conduzidos ao reino dos céus, pois que praticando as leis de Deus já aqui na terra, nós estamos construindo este céu de consciência, é, fraternal, né, universal, já dentro dos nossos corações. Então nós já estaremos habitando o reino dos céus, em trazendo esta felicidade que o Cristo trouxe para nós como exemplo e como maneira de seguir, já na vida atual nossa, né? Então, o reino dos céus é para aqueles que se dedicam, se esforçam em praticar as leis divinas de amor, de caridade, de fraternidade. E Jesus conseguiu dizer tudo, ele disse tudo, todos estavam preparados para para ouvi-lo naqueles momentos. Jesus não pôde dizer tudo por conta não de que ele não pudesse ou que não tivesse todas a ciência das coisas, mas ele se limitou, né, por caridade a nós, e sabendo das nossas deficiências, das nossas limitações, ele se limitou em muitos pontos e trouxe apenas as sementes das verdades, lançou os germes, né, do conhecimento da vida real, da vida espiritual, da vida futura, pois que a gente ainda não podia compreender algumas situações, né? Então Jesus ele foi esse espírito muito caridoso que tomou o cuidado de todas as situações, trouxe ensinos de acordo com a nossa capacidade na época e falou de muita coisa, falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, ou seja, aquele que tivesse ouvido de ouvir, conseguiria ouvir, aquele que tivesse os olhos de enxergar, conseguiria ver aquilo que Jesus estava mostrando. Algumas palavras para nós, né, tinham um sentido oculto, no sentido, no dizer que a gente deveria se aprofundar um pouco mais naquelas palavras de Cristo. E para isso era necessário o surgimento de novas ideias e novos conhecimentos que se dá com o tempo, que se dá com a maturidade do espírito humano, com o amadurecimento da concepção e do entendimento moral sobre os assuntos que Jesus vinha trazer. Então era necessário tempo, né, para a ciência também progredir. Não só o nosso entendimento intelectual, o nosso entendimento moral, mas também para a ciência como um todo progredir. E não
causando o afastamento aos ensinos de Jesus sobre a vida futura, mas sim a aproximação da ciência com a lei divina e fortalecendo, trazendo em nós uma fé raciocinada. Quando a gente crê de fato, crê sabendo porque acredita, aquilo a gente nunca mais abandona. É construção dentro do nosso ser, é uma virtude conquistada. E isso, o tempo é também o nosso aliado para que as coisas se façam mais firmes, mais sólidas dentro de nós. E aí, aqui já deixando para o próximo capítulo um spoiler, né? O Espiritismo e a ciência vieram então dar a sua contribuição nesse sentido. Contribuíram para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Então, para finalizar a noite de hoje, nós vamos trazer a seguinte reflexão. Kardec traz este início, já falando sobre o Cristo ali, para nos demonstrar que a doutrina espírita está inteiramente ligada com o Evangelho de Jesus. Não há como a gente falar de doutrina espírita em evolução, em reencarnação, em lei de justiça, em lei de causa e efeito, de justiça e amor divino, né, para com todas as situações, sem trazermos o ensino do Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é um princípio fundamental da doutrina espírita. Dessa forma, nós convidamos os nossos irmãos a estar presentes também na semana que vem, né? Foram breves reflexões para que nós pudéssemos aqui fazer a nossa aula, né? E todos estão convidados para, na semana que vem, continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, que Deus nos abençoe, que Jesus ampare sempre a sua família, esteja com você no seu tratamento espiritual. Fiquemos agora com o passe à distância. Fique em paz, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça.
perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.